Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu estava passando por uma situação difícil em casa, onde apenas a renda do meu marido não era suficiente para suprir todas as necessidades. Eu não conseguia encontrar um emprego fixo de jeito nenhum. Deixei vários currículos em empresas e lojas, mas parecia que todas as portas estavam fechadas para mim. Eu chorava quando os meus filhos me pediam iogurte, bolacha ou algo gostoso que criança gosta de comer. E para não deixá-los tristes, eu costumava dizer que compraria no dia seguinte. Mas esse dia seguinte demorava a chegar. E o meu filho mais velho, o Bruno, que é o mais espertinho, começou a perceber e dizia: "Mãe, é hoje que a senhora vai comprar algo gostoso para nós?" E eu rapidamente respondia: "Amanhã." E assim passaram-se os meses. A empresa onde o Adalberto, o meu marido, trabalhava, demitiu vários funcionários. E ele acabou sendo incluído na lista de demissão. E aí foi que a gente viu a porca torcer o rabo. Porque ele era novo na empresa e não recebeu muito. E logo de manhã cedo, meu marido e eu saíamos para procurar emprego. Deixávamos as crianças na creche e então íamos a várias agências e fábricas. Não tínhamos vergonha e mesmo que não houvesse uma placa de precisa-se, nós batíamos na porta para perguntar, mas infelizmente nos deparávamos com as respostas de que não estavam contratando no momento. Mas não desistimos e depois de quase 15 dias buscando trabalho, finalmente o Adalberto conseguiu uma vaga como operador de torno e fresadora. Foi então que conseguimos começar a respirar aliviado. Um dia, enquanto eu estava limpando a minha calçada, a minha vizinha da frente, a Lúcia, veio até mim, começamos a conversar e durante a nossa conversa mencionei que estava procurando emprego e ela se comprometeu a me conseguir uma vaga, já que trabalhava há anos nesse estabelecimento e já tinha uma posição quase de gerente. Além disso, ela disse que lá sempre estavam contratando. E eu entreguei o meu currículo para a Lúcia e aguardei ansiosamente. E finalmente eu fui chamada para uma entrevista. E imagina, entrei como caixa de supermercado. E foi aí que todas as minhas paciências foram testadas. Alguns clientes conseguiram tirar um pedaço dela, mas como eu precisava do meu trabalho, tinha que manter a calma para não fazer algo que pudesse me prejudicar. Mas tirando isso, eu estava gostando muito do meu trabalho e saber que eu podia comprar coisas gostosas para as minhas crianças não tinha preço. Por eles, eu aguentava os desaforos dos clientes. Sabe, a Lúcia, a minha vizinha, é uma pessoa bipolar. Tinha dias que ela era só risos. Tinha outro que ela nem olhava na minha cara. Quando queria, me dava carona. Quando não, saía antes com medo de me oferecer. E como eu percebi o jeito dela, passei a não ligar. Quando a Lúcia falava comigo, eu respondia. Quando não, eu ficava na minha. E a Lu
vivia dizendo para as pessoas que ela era quase uma gerente, mas na verdade ela trabalhava como caixa de supermercado, assim como eu. E para não se sentir inferior, ela costumava dizer: eu gosto mesmo é de falar com as pessoas, dar bom dia, boa tarde, conversar, e ser gerente não me permite essa interação tão próxima com as pessoas. E por isso, todos os dias eu imploro para o Marcondes me deixar aqui. Que loucura, né, menina? Mas como eu já sabia que era a paia dela, conversa fiada, por isso não dei mais atenção para as invenções da Lu. E como ela tinha arrumado o emprego para mim, eu tinha e tenho uma gratidão enorme por ela. E por isso vivia relevando o jeito estranho dela. Como a Lúcia trabalhava ao meu lado, não teve jeito. E eu ouvi com os meus próprios ouvidos quando uma cunhada dela passou no caixa com 2 carrinhos transbordando. E ela disse 120. Na hora, eu até olhei para ver se tinha entendido errado. Mas como elas não repetiram o valor, pensei: devo estar ouvindo coisas. Os familiares de Lúcia só passavam no caixa dela. E uma vez, quando meu caixa estava vazio, chamei a irmã dela para passar comigo. No entanto, ela se recusou, dizendo que seria a próxima. E quando outro cliente apareceu, eu a deixei para lá. Mas novamente ouvi um valor abaixo do que sabia que aquele carrinho tinha e comecei a desconfiar. E isso me incomodou tanto que eu acabei comentando com o meu marido. Mas ele me pediu para não me envolver e deixar aquele assunto de lado. Mas sendo como eu sou, não consegui me conter e comentei com a Lúcia sobre o que eu havia visto e ouvido. Achei um jeitinho para ela não se ofender. E a Lúcia entendeu numa boa e confirmou que eu não tinha ouvido errado e que ela realmente havia feito aquilo. E explicou que os seus familiares estavam passando por dificuldades e era uma forma que encontrou de ajudar, já que o supermercado era muito rico e não sentiria falta de alguns itens. No entanto, eu a adverti dizendo que o que ela estava fazendo era errado e que poderia se prejudicar, pois assim como eu vi e ouvi, outras pessoas também poderiam. E a Lúcia afirmou que está ciente do que está fazendo e me pediu para não me preocupar. A minha colega de trabalho parece cada vez mais convencida de que encontrou uma maneira de ajudar as pessoas. E apesar de gostar muito dela e de ser grata pelo emprego que ela me arrumou, eu também me sinto como se estivesse sendo conivente, como se estivesse encobrindo o erro dela. E diante disso, eu me sinto em uma encruzilhada e não sei qual a melhor opção. Denunciar a situação? Solicitar uma transferência para um outro supermercado da rede? Ou simplesmente deixar a bomba estourar? Agora me diga, e se fosse com você, o que você faria?